R$7.000 por semana. Essa seria a despesa de uma família com um remédio para o filho que sofre de uma síndrome rara. O medicamento não é fornecido pela rede pública e a única saída para ter acesso ao tratamento foi procurar o judiciário. Nossa equipe pegou estrada rumo a Araçoiaba, cidade que fica a 50 quilômetros do Recife. As plantações de cana-de-açúcar sinalizam que estamos chegando. Aqui, quase toda a comunidade tira o sustento desse tipo de produção. É neste cenário que vive a família de Missilene. Ela mora nesta casa simples, com um marido e 4 filhos. Um deles, Davidson, tem 13 anos, mas desde os 5 luta contra uma doença grave. Eu percebi que ele era um menino molinho e ele tinha os dedos atrofiados, né, as pernas, e sempre ele caía, não tinha força, né? A cabeça maior do que o corpo. Tinha dificuldade também para comer, se engasgava. Aí eu sabia que ele estava com algum problema, né? Parava a respiração, aí fez todos os exames e descobriu que ele tinha mucopolissacaridose. A doença também é conhecida como síndrome de Hunter. Essa especialista conta que a criança nasce saudável e os sintomas começam a aparecer entre 1 e 2 anos de idade. Geralmente, são problemas respiratórios, cardíacos e a mão que passa a não fechar mais, comprometendo as articulações. É uma doença rara, genética, que a criança, o paciente, ela tem uma deficiência de uma enzima, nasce com essa deficiência e que não digere certas substâncias que o nosso organismo produz. E com isso essas substâncias vão sendo acumuladas em alguns órgãos, no coração, nas articulações, no sistema respiratório, entre outros, e vai dando os sintomas dessa doença progressiva. Enquanto Missilene embala Davidson, ela diz que a doença deixou muitas sequelas. Até pouco tempo, o menino andava. Agora, só vive no colo da mãe. A síndrome não tem cura e o tratamento é feito com a reposição da enzima que o paciente não produz sozinho. A gente repõe a idursulfase exatamente para evitar a progressão dessa doença. Esses pacientes eles têm complicações principalmente cardiopulmonares e que a enzima evita essas complicações. Então, o tratamento que ele faz é para prevenir a morte precoce, que é muito comum nos casos dos pacientes que não fazem tratamento. O remédio que repõe essa enzima é o Elaprase, hoje a única alternativa para o tratamento. Mas como se trata de uma doença rara, poucos laboratórios produzem a medicação. O preço é alto e o SUS não incorporou o remédio na lista de fornecimento. É um medicamento bastante caro. Hoje em dia, o preço desse medicamento é em torno de uma ampola, custa R$ 7.800 e ele precisa de uma ampola por semana, com 2 aplicações. Então, uma ampola dá para 2 aplicações por semana. Então, é uma média de mais de R$ 7.000 por semana para esse tratamento. Sem condições de pagar pelo tratamento, ela decidiu procurar a Defensoria Pública da União. A gente entende que a saúde, garantir a saúde, um tratamento adequado às pessoas, que seja esse tratamento para a cura ou para a manutenção ou melhora da qualidade de vida das pessoas, é essencial. Então, esse é um dever do Estado, previsto na Constituição, de maneira solidária entre a União, o Estado e o município, e foi isso que a gente fez. A gente entrou com uma ação judicial contra a União, o Estado e o município, pedindo fornecimento dessa medicação. O caso chegou aos tribunais. Na primeira instância, Missilene e o filho tiveram o direito garantido, mas a Advocacia Geral da União recorreu. Em nota, a AGU afirma que a União não tem responsabilidade em repassar medicamentos e que essa é uma competência do Estado de Pernambuco. A nota diz ainda que a medicação não é liberada pela Anvisa e que não existem comprovações da eficácia, bem diferente do que diz a especialista no assunto.
É claro que não é uma enzima igual a que a gente produz no nosso organismo, é uma enzima sintética, mas amplamente aprovada nos Estados Unidos desde 2006, na Europa desde 2007, no Brasil já é aprovada pela Anvisa e que é um tratamento comprovadamente já satisfatório para evitar a progressão dos sintomas dessa doença. No julgamento, aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o entendimento dos desembargadores foi o mesmo da primeira instância. Ou seja, o medicamento deve ser fornecido gratuitamente a Davidson. Davidson já está recebendo a medicação e tem apresentado melhoras no sono e na respiração, dificuldades que vão sendo amenizadas com a união da família. Porque isso aqui é um amor da vida, né? As irmãs amam, né? A mãe, o pai principalmente. O pai é que é muito amor. Dá cheiro, abraça, dorme, dá comida. E a mamãe também.